criança fica quando descobre que já sabe ler? Essa é uma emoção única e muito especial. Agora vamos conhecer o projeto Eu Já Sei Ler, do CEMEI Santa Maria das Vassouras. Olá, meu nome é Janete, sou diretora do CEMEI Santa Maria das Vassouras. Estou com a professora Rosenilde, professora do segundo período deste CEMEI. Nós somos um CEMEI localizado na Zona Norte de Teresina, atendemos a 150 crianças, mais especificamente 48 crianças do segundo período, no qual esse projeto que nós vamos apresentar, Já Sei Ler, é desenvolvido nessas turmas de segundo período, manhã e tarde. Justificativa. Nós, no CEMEI, já desenvolvíamos algumas ações que propiciavam a leitura e a escrita das crianças. E aí veio essa necessidade de pôr no papel, sistematizar esse projeto, devido ao desempenho dos alunos, que era satisfatório, mas que também havia outras problemáticas a serem resolvidas. E a gente viu nesse projeto a saída para superar essas dificuldades. A gente valoriza, a leitura e a escrita das crianças. Isso é um processo contínuo do nosso CEMEI, começa no maternal 2 e vai até o segundo período, com práticas constantes, para estar propiciando às crianças que lá estudam essa convivência diária com a leitura e a escrita. Quando a gente pensa em educação infantil, é quase que impossível dissociar todas as práticas que lá dentro daquele CEMEI existe, tanto como os campos de experiência, como também as áreas de conhecimento. Então, esse projeto ele é feito unindo todos esses conjuntos de conhecimento e, claro, sem deixar a ludicidade de lado, que é o carro-chefe da educação infantil. Então, se aprender é bom, aprender brincando é melhor ainda. Nossas metas esse ano, em ambiente pandêmico ainda, nós colocamos de 90% dos alunos com escrita alfabética e 90% dos alunos lendo pelo menos 30 palavras em um minuto. Bem, essa meta geralmente a gente consegue alcançá-la, mas em tempos não pandêmicos a gente consegue 100%. Por que a gente botou 90%? Porque muitas crianças dependem muito da escola. E como elas estão afastadas nesse período, fica mais difícil da gente alcançá-las, mas não deixando elas de lado também. A sensibilização dos pais em relação ao desenvolvimento dos alunos no processo de alfabetização. Como eu falei, no CEMEI Vassouras, a gente trabalha em conjunto desde o maternal até o segundo período. Essa sensibilização acontece na entrada do pai à escola, desde o maternal. Como é que acontece essa sensibilização? O pai, ele consegue ser partícipe do processo, porque ele sabe exatamente aonde o filho dele está e aonde a gente quer que o filho dele chegue. Então, ele se torna participante do processo porque ele conhece o processo. E dessa forma a gente consegue fazer essa sensibilização dos pais. A gente sabe que nas primeiras fases de linguagem da criança, ela começa com a linguagem não verbal. E aí que é a importância de se introduzir dentro da realidade da criança, dentro do cotidiano dela, aprendizagens significativas, para que ela avance dessa linguagem não verbal para a verbal. Não é considerar que a criança ainda não fala, que não possa ser apresentado para ela gêneros literários, vários suportes, cantigas, músicas, encenação, conto, reconto, porque isso vai favorecer essa aquisição, essa aproximação da linguagem verbal da criança, Então isso começa desde muito cedo. Por isso que esse projeto Já Sei Ler, ele culmina no segundo período, porque são etapas que são alcançadas gradativamente, de acordo com cada etapa de ensino. Objetivo geral: incentivar a prática de leitura e escrita, estimulando a criatividade dos alunos na sistematização e no prazer de ler e escrever.
esse incentivo à prática de leitura, ele acontece de forma natural, em leituras deleites, para diversão, para brincadeira. Mas como estamos numa escola, é algo que tem que ser formal, sistematizado, com objetivos. E é assim que a gente introduz esse incentivo da prática, né? A gente sempre diz que a gente quer que as crianças leiam, mas não apenas para codificar e decodificar, mas que elas façam o uso social da leitura e da escrita. E como é que a gente faz isso? Na escola e em casa. Porque tudo envolve isso. Leitura e escrita. Ela passa num sinal, vê uma placa de outdoor, uma propaganda. Isso é leitura. Isso é uso social da leitura. Ela vai comer uma fruta em casa, ela pode listar as frutas que ela tem em casa. Então, a leitura e a escrita, ela está intrínseca no desenvolvimento da criança. E é a partir daí que a gente desenvolve as habilidades que elas têm. Objetivos específicos. Contribuir com a dinamização da sala de aula, através de atividades diversificadas, que estimule a leitura e a escrita. Essa contribuição, a gente vê ela oferecendo, oportunizando diferentes suportes para diferentes gêneros textuais, né? Na educação infantil, isso é mágico, isso é maravilhoso. Um trava-língua, uma poesia, em diferentes suportes, né? Prova disso é que na pandemia a gente utilizou vários arquivos em PDF, né? Enviando online para as crianças que estavam em casa, né? E quando a gente possibilita isso às crianças, isso amplia o vocabulário dela, né? Amplia a concepção de mundo, né? De ter contato com um jornal, com uma revista, com um cartaz, uma leitura de texto apontada pela professora na sala, uma montagem de uma receita. Então, isso é muito importante dentro dessa dinamização de leitura e de escrita na sala de aula. Desenvolver a leitura e a escrita numa concepção reflexiva. Aí entra o papel do aluno como ator principal do seu conhecimento, né? É ele quem constrói e o professor é o mediador. Essa leitura reflexiva, ela vai muito mais além do que saber identificar uma letra, né? É ela perceber que o que ela fala pode ser escrito, que o que está escrito pode ser lido. E essa dualidade, elas caminham juntas, né? Essa dualidade, elas caminham juntas. É a criança escrever uma palavra e depois, com a leitura apontada, ela perceber que o que ela ouviu, ela pode representar graficamente, né? Então, essa reflexão, ela tem que partir da criança. Mas, é claro, o professor sendo o mediador de todo esse processo. Sensibilizar as famílias a acompanhar seus filhos nas atividades que envolvam leitura e escrita. Aí eu retomo aquele primeiro ponto lá na justificativa. As famílias, quando elas conhecem o processo, elas participam do processo. Elas são partícipes. Por quê? Porque elas sabem como fazer. Nas reuniões de pais, a gente sempre diz o que o pai tem que fazer em casa para não ficar destoado do que é feito na escola. Porque o professor faz na escola, se o pai em casa fizer diferente, vai ter um embate na aprendizagem da criança. Então, o pai, quando ele entra no CMEI, do maternal, ele sabe: meu filho vai ter que adquirir tais habilidades. Até por conta da avaliação no meio do processo. Porque se ele vê, se o professor vê que determinadas habilidades não estão sendo desenvolvidas, é hora de replanejar, de fazer uma reflexão sobre o processo. E todo mundo junto. Todo mundo caminhando junto. E aqui eu já deixo um agradecimento para a comunidade do CMEI Vassouras, que são pais participativos. Também porque conhecem o processo. Agora a professora Rosenilde vai explicar a metodologia e as evidências. Porque nada melhor do que o professor
que está lá no chão da sala de aula para especificar o que acontece lá dentro. Então, o professor é a mola mestre de todo esse processo. Ele é que entende e que faz essa roda girar dentro da sala de aula. A professora Rosenilde do segundo período. Então, dando continuidade ao processo desse projeto, nós vamos para a nossa metodologia. A metodologia, ela nada mais é do que nós lançarmos mão das estratégias, das etapas desse processo, como ele vai acontecer. Então, a verificação da aprendizagem da leitura e da escrita vai acontecer durante todo o processo desse projeto. É durante todo o ano há essa verificação. Mas, mensalmente, justamente porque nós vemos a necessidade de acompanhar mais de perto como ele está evoluindo nesse processo. Então, à medida que ele evolui, nós podemos fazer as intervenções necessárias para que ele engrandeça mais no seu conhecimento. A análise da evolução das crianças nas atividades diárias, então são todos os dias que essas atividades elas são postas à verificação de todo o processo. Então, nós podemos concluir que a participação da família é muito importante. Como a professora Janete, nossa diretora, falou, a família, quando ela é conhecedora do processo, ela tem a apropriação de participar dele também. Então, nós já lançamos mão, desde o começo das atividades escolares, que o pai, ele tenha essa apropriação, que ele conheça, que ele saiba minuciosamente como é que acontece todo o processo, porque ele vai se tornar um partícipe atuante também em casa. A participação da família no circuito de leitura e de escrita dos alunos de acordo com a evolução dos níveis, valorizando aqueles que adquiriram as habilidades esperadas já sem ler e aqueles que ainda não adquiriram todas as habilidades, eu estou quase lá. Quando nós lançamos esse projeto, nós tivemos essa reflexão, porque quando você lança a mão do projeto Já Sei Ler, existem aquelas que também ainda não alcançaram esse ápice. Então, quando nós lançamos mão do Já Sei Ler, também nós lançamos mão do Eu Estou Quase Lá. Porque quando nós fazemos o projeto, todas as famílias e todas as crianças participam, aquelas dentro da sua habilidade, daquilo que ele já conseguiu evoluir. Então, todas elas vão participar dentro daquilo que ela já sabe fazer. Então, quando uma criança ela já atinge o ápice do Já Sei Ler, aquelas famílias em que a criança está ainda em evolução, elas vão também se sentir convidadas a fazer parte desse processo e atuar mais ainda para que essa criança atinja o ápice final do Já Sei Ler. Todas as crianças se sentem valorizadas nesse processo, porque nós atingimos dentro do projeto uma gama de conhecimentos. Então não se trata só de uma mera leitura e escrita, é um conhecimento de mundo. Então a criança ela vai se autovalorizando dentro desse processo. É por isso que esse projeto ele se tornou a menina dos nossos olhos, porque a partir dele surgiram novos projetos, né? E esses projetos eles vão dando embasamento, vão dando estrutura à nossa CEMEI, à nossa escola, né? Que é o que faz os resultados da nossa escola ser tão proveitosos, porque nossas crianças elas se sentem convidadas, se sentem valorizadas e se esforçam para atingir esse método do Já Sei Ler. Aqui agora nós vamos ver algumas evidências desse projeto. Por quê? Nós vemos aqui que o projeto ele faz uma interação. Ele acontece mensalmente e você vê que a gente vai atuando de acordo com várias áreas de conhecimento. Eu não vou só abordar a parte da língua portuguesa, mas eu vou lançar mão também da matemática, da natureza e sociedade, né? Então, dentro de todos esses conhecimentos, eu vou fazer ela experienciar, que é o mais importante,
durante essas experiências, essas trocas, né, vários outros conhecimentos que ela pode ir abordando dentro de um mesmo projeto. Aqui nós vemos também que cada criança na nossa escola, a gente diz que ela é uma estrela. Então, essas estrelas, elas vão subir. À medida que elas vão subindo, que elas vão atingindo o seu nível, aí a sua estrela vai subir. E você vê a família dentro desse processo. É o que eu acho mais importante, porque quando a gente traz a família para a escola, eles se sentem parte, eles se sentem importantes. Então, à medida que a família participa, a gente percebe que a criança também evolui. E aí a gente vê aqui as temáticas, né? Aqui do Natal, aqui no Dia das Crianças, as brincadeiras. E nosso projeto, ele se trata disso, de experienciar, de trazer a comunidade para dentro da escola, para fazer que nossa criança evolua com todos os conhecimentos que ela precisa para viver dentro de uma sociedade. Aqui está a foto da nossa equipe, que vai muito além disso, porque tem vigia, merendeira, zeladora, e todos eles são tão importantes nesse processo como a equipe pedagógica da escola, né? Aí aqui vai um alô para vocês também que estão nos assistindo aí, pessoal administrativo do CEMEI Vassouras, muito obrigado por tudo, por toda a contribuição nesse processo, de todos os projetos que a gente tem no CEMEI. Aqui a gente tem a equipe diretora, né? Ou a equipe gestora, pedagógica, sou eu, Janete, a Tainara, pedagoga, as professoras Alaís, Gabriela, Josilane, Rejane e Rosenilde. E aqui agora eu vou deixar uma reflexão, porque essa reflexão me segue por toda a minha prática pedagógica, que é da Emília Ferreira. Ela diz assim, que um dos maiores danos que pode se causar a uma criança é levar ela a perder a capacidade do seu próprio pensar. E aí isso nos traz a reflexão de quão importante é o papel da escola nesse processo, de quão importante é o papel do gestor nesse processo, de quão importante é o papel do professor nesse processo, para que a gente estimulamos as crianças, para que a gente potencialize as suas habilidades, para que ela ganhe confiança para produzir o seu próprio processo. É o nosso projeto já feito. Nós estamos a realidade da Santa Maria para mostrar para eles que nossas crianças elas podem ir muito além. E a gente só tem orgulho dos nossos filhos, e orgulho das professoras, e orgulho da Escola Santa Maria da Vassoura existir, porque sem elas nossos filhos não seriam essas estrelas, né, que vão subir.